amigos! Boa noite, boa tarde, bom dia. Este é um programa que você pode ouvir em qualquer horário e ele tem nome. O Dudu Night Especial Eleições 2026 está chegando. No seu segundo episódio, hoje com Calçados Beira-Rio, Banrisul e Unimed Vale dos Sinos. O meu muito obrigado pela sua conexão com a nossa saudação nesta noite de segunda-feira. Uma boa semana para você. Bom, e nós seguimos nesta sequência com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul com um entregador de jornal de início de profissão e também engraxarte. Isso lá há 40 anos atrás. Empresário e presidente de entidades do setor produtivo em Guaíba, mas ele nasceu em Camaquã, no interior do Rio Grande. Eleito prefeito de Guaíba em 2020 pelo PDT, reeleito em 2024 com 78,18% dos votos, um dos maiores percentuais do Rio Grande. Migrou para o PSDB em setembro de 2025 para concorrer a governador. Com isso, renunciou à prefeitura em abril de 2026 para se lançar candidato. Também foi 2 vezes presidente da Grampal, a entidade que reúne os municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Eu estou falando de Marcelo Maranata. Eu, Maranata, tenho uma coisa para te falar. Durante muito tempo te chamei de Maranatá, mas agora me corrigiram. É Marcelo Maranata. Bem-vindo ao Dudu Night. Gratidão, Dudu Night, gratidão pela oportunidade de estar entrando na casa, né, das pessoas, no escritório, né, no dia a dia das pessoas. Quem está assistindo em qualquer momento da programação, com essa pessoa carismática, comunicadora, que alegra o Rio Grande do Sul e me dá a oportunidade de estar aqui, né, conversando com quem segue ele há muitos anos e admira o trabalho dele. Uma pessoa incrível. Gratidão, Dudu. Obrigado, candidato, pela sua presença nesta noite. E você conectado com a gente, eu já começo perguntando. O senhor se declara nesta eleição como um candidato da terceira via. Mas como ser um candidato da terceira via, onde nós temos pesquisas apontando Juliana Brizola, PDT, de esquerda, com 37% dos votos, versus Zucco, PL, direita, com 32% dos votos. Como o senhor pretende aumentar essa sua participação ou ganhar o voto dos gaúchos? Bom, primeiro quem decide a eleição é o gaúcho, e sempre foi assim, né? E o gaúcho, ele decide lá no final. Mais de 81% da população gaúcha, quando perguntado por espontaneamente, diz que não sabe quem vai votar. Quando vai para a induzida, a gente tem esses índices que chegam perto dos 30%. É a última pesquisa da Quest. E 31% do povo gaúcho, mesmo na induzida, tem total desinteresse com relação à eleição e não sabem quem vai votar, e é o estado da federação que tem o maior número hoje de indecisos. Então é com esse eleitor que a gente está conversando, é com esse eleitor que a gente está se apresentando. Eu tenho rodado o estado do Rio Grande do Sul, já fiz mais de 30 mil quilômetros, Dudu, conversando com o eleitor. Nós temos nessa eleição, quem sabe a eleição mais importante da nossa vida. Talvez a gente tenha que voltar a pagar essa dívida. Nós ainda não protegemos a região metropolitana e, diferente dos outros anos, a gente tem só 4 candidatos. Na última eleição eram 9 candidatos. E desde 1980 que a gente não tem uma eleição só com 4 candidatos. Então essa é uma oportunidade e vai ser mais fácil para o povo gaúcho escolher quem vai fazer a gestão do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem uma candidatura que representa a extrema esquerda, com outros partidos de esquerda, uma candidatura da extrema direita e uma candidatura da continuidade que representa o governador do estado do Rio Grande do Sul, que já está há 12 anos junto com o pré-candidato, que é o vice-governador. E a única candidatura de quem tem experiência de ser prefeito, que vem do varejo. Tenho 35 anos de lojista, comecei a minha vida, como o Dudu falou aqui, no pequeno varejo, tive coragem de abrir um negócio. Quero mandar um abraço para todo mundo que é lojista, para todo mundo que tem uma pequena empresa. Há 35 anos que a gente teve coragem, né, de abrir um negócio no Rio Grande do Sul, né? E a gente que é empresário é tratado como um marginal pelo governo. É muito difícil ser empresário num país onde 40% de tudo que a gente produz é imposto. Mas é com essa experiência de empreendedor, com esse
perfil, né, de quem teve coragem de abrir um negócio. Eu dormia dentro da loja, Dudu, para poder pagar minha faculdade de Direito em Guaíba. E fui para Guaíba no momento mais difícil. Já estava vendendo para fora. Tinha promessa de ser um centro de distribuição dentro do CD da Ford, né, com espaço já reservado, quando a Ford recebe a notícia do PT e vai embora do estado do Rio Grande do Sul. Você imagina o tamanho do desafio que foi naquele momento ser lojista. E lojista nessa condição, assumi a presidência do Cindy Lojas, fui presidente do CDL para unir o comércio, para a gente se fortalecer como varejo na cidade. Fui diretor na FEComércio também com o presidente Sabadini, com o Bom. E nessas experiências que eu tive a oportunidade, fui convidado a ser candidato a prefeito da cidade. Concorri, fui vice-prefeito, depois concorri algumas vezes até chegar o momento de ganhar a eleição, andando de bicicleta, fazendo a cidade de bicicleta, ganhei a eleição por 212 votos, aquela primeira eleição concorrendo contra a máquina. E depois de a gente passar ali por 6 calamidades em 4 anos, eu peguei uma enchente, peguei 3 enchentes, assumi no meio da pandemia, tivemos uma chuva de pedra que destruiu, né, o nosso interior, um vendaval que destruiu 4.500 casas, nós tivemos 6 calamidades. E a última que foi a enchente, que destruiu ali 60 mil casas, né? Famílias perderam tudo nas suas casas, e a gente ainda acolheu 20 mil pessoas de Eldorado do Sul. E foi um momento muito difícil, mas mesmo com tudo isso, a gente foi eleito ali o prefeito mais bem avaliado do sul do Brasil, nas cidades acima de 80 mil habitantes, e saí da prefeitura com 92% de avaliação. Candidato, o nome e o título que a cobertura eleitoral do Dudu News carrega é Teu Voto Importa. É um recado direto que nós temos desde a eleição de 24, eleição municipal, que o senhor foi reeleito com 78% dos votos, inclusive. Por que votar em Marcelo Maranata importa para os gaúchos? Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Já fica aqui um questionamento das pessoas, né, se filiarem em partidos políticos e viverem a vida política. A gente abandonou isso e foi marginalizando, dizendo que o lugar da política não é lugar de gente séria, que não é lugar de empresário, que não é lugar de empreendedor individual, e foi tomando conta. Eu tive coragem, eu não tenho aqui um padrinho político, eu não sou do Bolsonaro, também não sou do Lula, nem do Leite. Eu cheguei aqui com muito trabalho, não tem ninguém na minha família que vem da política, ninguém é vereador. Foi com esse desafio, esse espírito empreendedor que me trouxe até aqui, e fui convidado pelos prefeitos, né, de Cachoeira do Sul, prefeito de Viamão, prefeito de Camaquã, prefeito de Cristal. Foram prefeitos do PSDB que enxergaram, né, no êxito de Guaíba, no trabalho que a gente realizou lá, a oportunidade de ser o candidato. Me levaram a Brasília e, a convite de Marconi Perillo, nosso presidente nacional na época, aceitei o desafio de ser candidato a governador do Estado do Sul. Então, diferente dos meus adversários que nunca fizeram a gestão de uma empresa ou nunca tiveram na gestão de um município, nenhum deles foi prefeito. Eu até questionei, eu quero saber onde é que é a prefeitura, né, que qualquer um de vocês administrou, para me lá ver o posto de saúde, a escola, ver como é que é a estrada, como é que o empresário é tratado, qual é o sentimento de aprovação das pessoas que moram na cidade, porque gestão de verdade é no município, é ali que é o Brasil de verdade, é o Rio Grande do Sul de verdade, onde as pessoas precisam todo dia, né, ter a sua demanda atendida. Então, eu digo, quem quer governar 497 municípios que tem no estado do Rio Grande do Sul, tem que ter pelo menos governado um e ter mostrado, né, como é que se faz gestão. Eu tive a oportunidade, então, de ser prefeito de Guaíba, é a 5ª economia do estado do Rio Grande do Sul, uma cidade que, quando eu assumi, no meio da pandemia, não tinha hospital. Nós hoje somos a maior urgência e emergência, nosso hospital tem UTI, nós somos a melhor traumatologia do estado do Rio Grande do Sul, a melhor hemodiálise do estado do Rio Grande do Sul, referência, abrimos um centro de especialidades, eu comprei uma usina de asfalto e isso deu uma economia gigante no município, a gente conseguiu reverter isso em educação, colocamos material escolar, uniforme, tênis para todas as crianças, criamos um programa de alimentação, inclusive nas férias, para as crianças poderem se alimentar, e tudo isso, né, buscando o que tem de melhor na educação do Brasil. A gente subiu dos 111 posições no ranking da educação do município. Então, diferente deles que vão dizer o que vão fazer, nós vamos dizer o que a gente fez na cidade de Guaíba. A cidade era uma cidade perigosa, a gente deu matrícula para 4.000 famílias. E hoje, Guaíba, que era uma cidade perigosa, é a 10ª cidade mais segura do Brasil e a 2ª cidade mais segura do Rio Grande do Sul. Então, é da experiência, do resultado daquilo que a gente fez na cidade, que aqui, respondendo a tua pergunta,
pergunta, a gente olhar para os candidatos e ver o que cada um deles tem de entrega, e meu nome está à disposição do Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, diferente dos outros que vão dizer o que vão fazer, a gente está dizendo aqui o que já fez e o que pode fazer ainda muito mais pelo Rio Grande do Sul. Candidato, o senhor é gestor, foi gestor público de uma cidade como Guaíba, e o senhor teve que tomar uma decisão. Renunciar a um mandato, onde foi, mencionando mais uma vez, eleito com 78% na sua reeleição, para disputar uma eleição a governador do estado, 497 municípios, sendo que Guaíba é um desses municípios, e onde o senhor figura com estes 2% nessas pesquisas atuais que temos até o presente momento. O senhor também menciona aqui muitas entregas na cidade de Guaíba, onde o senhor administrou. O que o senhor enxerga no Rio Grande do Sul que essas pesquisas ainda não capturam e que levam o senhor a tomar essa decisão? Primeiro, de todos os candidatos, o único que abriu mão de alguma coisa, né, para um projeto maior pelo Estado do Rio Grande do Sul, e agradecer a cidade de Guaíba, né, que entendeu esse passo importante. A gente saiu da cidade com 92% de avaliação, vivendo, né, esse momento de entrega na cidade, consciente de que também o projeto que permanece lá tem condições plenamente de seguir tocando o nosso programa de metas. Guaíba completa 100 anos esse ano. E sentamos com o nosso grupo político, com a vice-prefeita, que agora é prefeita, Claudinha, com a nossa base, com os nossos técnicos, para que a gente pudesse tomar essa decisão de forma segura, para ir justamente em busca, né, de uma oportunidade para o Rio Grande do Sul e mostrar que aquilo que a gente fez numa cidade, né, pode ser replicado para as outras cidades também. Porque o Rio Grande do Sul é esse complexo de cidades, são 491. Guaíba hoje, cidades menores que Guaíba, são só 20 que são maiores do que nós, dos 497 municípios. Então é sim uma cidade que tem um complexo de entregas e que pode ser muito bem replicada para os outros municípios e ao mesmo tempo conviver com esses prefeitos. E a gente entendeu ali muitas coisas importantes no município, né? Como, por exemplo, a dificuldade na saúde. Hoje são mais de 800 mil pessoas aguardando na fila do SUS. A gente tem hoje um SUS que não é regional, os prefeitos retirando dinheiro da saúde do município, da infraestrutura do município, da assistência social do município, colocando dinheiro, né, em responsabilidades que é do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje o Estado não cumpre o mínimo constitucional e os prefeitos, nenhum deles, eu estava falando há pouquinho agora com o prefeito Kiko por telefone, nenhum dos prefeitos investe menos do que 22% do seu orçamento, né, que deveria ser 15% em saúde, para completar o que o governo federal não faz, que é a tabela SUS. Hoje o governo paga R$ 1,90 um hemograma, R$ 10,90 uma consulta com o médico, e o Estado do Rio Grande do Sul não investe o mínimo constitucional, que deveria ser 12%. Então, isso acaba tirando dinheiro dos prefeitos, dinheiro do cidadão que mora na ponta, que poderia ter uma escola melhor, poderia ter uma atenção básica melhor, porque a responsabilidade do prefeito é cuidar da atenção básica, para que o cidadão não fique doente, né? Alguém que faça uma vigilância com estratégia de saúde da família, olhando o bairro, regionalizando, cuidando desse paciente. E está tirando dinheiro de lá para botar naquilo que não é da responsabilidade, porque o Estado não faz o mínimo constitucional. Então, quando a gente está ali como prefeito, começa a identificar as falhas na gestão pública estadual e começa também se indignar com isso. E agradeço demais o convite do PSDB para mim poder trazer essa experiência de quem, né, toca o Brasil de verdade, que é o município. E é no município que as pessoas pedem, né, todo dia por assistência, por emprego, né, por uma saúde melhor, por uma educação melhor. E justamente esse é um ponto muito forte no seu plano de governo. Na sua campanha, na sua fala, no seu discurso com o povo gaúcho. A relação entre União, Estado e cidade, afinal o senhor foi prefeito. O que muda na relação Estado-cidade em um eventual governo Maranata? Acho que mais difícil que governar uma cidade ou governar o governo, né, de tu ali trocar uma lâmpada, resolver o problema da estrada, é governar as instituições e fazer essa gestão do governo. A gente tem vários partidos de esquerda, esse ódio estabelecido, partidos de direita, os deputados, os interesses que tem. Então, o governador, a cadeira dele aqui do lado é alguém que quer o lugar dele ou quer tirar proveito dele. Então precisa ter
habilidade de negociar, do diálogo aberto com as instituições. E foi isso que a gente fez na cidade de Guaíba. Eu negociei tanto com Lula quanto com Bolsonaro. Nenhum prefeito da história de Guaíba ganhou tanto recurso, independente de quem era o presidente da República. Porque eu nunca sentei com ódio, eu não consigo ver aqui o candidato da extrema-direita conversando com o presidente atual ou vice-versa. Porque tanto ódio leva para o pessoal. E a gente sabe que por mais que tenha uma conversa republicana, ela não passa de ser uma conversa republicana. Na verdade, na hora de colocar os recursos, o dinheiro acaba indo para aqueles governadores que não levam para ofensa, que têm mais relação, que são mais fáceis de dialogar. E, infelizmente, quem tem perdido com isso ao longo dos anos, pela vaidade, pelas disputas pessoais, pelas ideologias, é o povo gaúcho. Será que mais uma vez a gente vai passar por isso? Esse medo dessas ideologias que inclusive estão fugindo de debate, né? Não foram no debate para falar com a classe dos hospitais, que é 70% do SUS gaúcho, que o governo tem um déficit de 2,5 bilhões com os hospitais. Não foram falar com o turismo na Serra Gaúcha, né? Os restaurantes, os parques, os hotéis não foram no debate, não foram para conversar com a região carbonífera, importante também, né, para o desenvolvimento, não foram falar com a proteína animal. Hoje 40% do PIB gaúcho vem do agro, não ir lá conversar com o agro. Hoje também não estiveram para conversar com a Abrachan, né, que é desenvolvimento do Estado, são os empresários, pessoas que tocam o Estado do Rio Grande do Sul. Quem quer ser governador do Estado do Rio Grande do Sul, não faltei um painel, não faltei um debate, vou a todos. E aí agora me surpreende, é o segundo debate que também tem, e fica numa conversa combinada. Não querem se apresentar, não querem falar de proposta, não querem falar de projeto. Quem quer ser governador do Estado do Rio Grande do Sul tem que passar na entrevista, como se você fosse ser contratado para tocar um negócio, tocar a minha empresa, vou te contratar para ser o CEO aqui, né, do News, e estou chamando a pessoa para entrevistar, essa pessoa vem para a entrevista e não fala. O senhor acha hoje que os candidatos, eles... Não acho não, tenho certeza. Não passariam nessa entrevista? Não sei se não passariam na entrevista, tá? Acho que eles têm que mostrar quais são as habilidades. Eu perguntei, eu quero saber onde é que é a carrocinha de pipoca que vocês administraram, eu quero lá olhar. Eu já tive mais de 300 funcionários, Dudu. Tem empresa em Camaquã, tem empresa em Guaíba. A minha vida é do varejo. Vai cuidar de um negócio. Cuidar do negócio público. Olha só. Negócio público você não precisa fazer força nenhuma. Dia 1º do mês está todo o dinheiro lá. E quebraram o estado e quebraram vários municípios. Tu já abre o mês aqui devendo, irmão. Tu deve pelo menos 200 mil por mês. É o funcionário, é toda a estrutura, o fornecedor e o imposto que você tem que pagar. Com a porta fechada ou não, você tem que pagar. O governo te cobra 40% de tudo que produz é imposto, sem contar as coisas que a gente paga. Estamos tomando aqui. O governo não faz nada, abre a porta, o dinheiro está no caixa. Então eu quero ver onde é que é a empresa, porque administrar um negócio que não precisa fazer nada, que é, por exemplo, uma prefeitura, um estado, não é fácil, claro que não. Tem muita, né? É complexo administrar o Estado do Rio Grande do Sul, ainda mais com a dívida que estão deixando aí. Depois posso falar desse negócio da dívida, que é uma mentira, que o Estado está estável, que o Estado está com as contas pagas. O Estado teve oportunidades, não soube aproveitar as oportunidades e mandou para a Assembleia Legislativa um déficit de quase 5 bilhões, é o déficit orçamentário que tem no Estado. Então, vamos falar a verdade que hoje nós não temos um Estado em dia. Mas administrar uma empresa é um grande desafio nesse país. Então, eu acho que quem quer ser governador tem que vir falar do que fez. Apresentar quais são as suas entregas ao longo da vida política. Eu tenho uma passagem na vida política, são 35 anos de varejo, de porta aberta. Né? Olha o prefeito Kiko com a base. Prefeitos, e me alegra muito ver empresários entrando para a política, mostrando resultado e depois voltando a cuidar do seu negócio. Me alegra muito disso. Acho que uma culpa que tem hoje o Brasil e o Rio Grande do Sul é que esses grandes gestores de empresas, de negócios, viraram as costas para a política e disseram, isso não é para mim. Tá, mas é para quem então? É para o cara que nunca deu certo, para o cara que nunca venceu na vida, não passou em lugar nenhum, não teve coragem de abrir uma empresa, nunca fez gestão de nada, aí esse cara vai cuidar de 40% de tudo que a gente produz? Então, eu dou os parabéns aqui para prefeitos e outras pessoas que têm vindo como eu, vieram da iniciativa privada e estão dando o seu melhor e estão tendo um resultado. O resultado que a gente teve na prefeitura de Guaíba é desses meus 35 anos de varejo. Eu tenho 6 anos na prefeitura, mas da onde vem essa história de fazer uma gestão? Vem da experiência do balcão de loja, abrir a porta todo dia para esperar que não ficou de ninguém. Ninguém diz assim, hoje eu vou
entrar no Dudu lá, porque eu quero só escutar o Dudu. Não, ou você tem um desempenho, você tem que estar sempre buscando inovação, tem que trazer os candidatos aqui, tem que fazer um debate, tem que ir lá conversar com o cara. Tem um comercial teu que está lá no Banrisul conversando com ele, está conversando na Beira Rio. Irmão, é suor, ó. Vareja todo dia, irmão. Amanhã de novo. Porque se você não fizer amanhã, a porta não abre. Aí o cara abre um negócio. O cara vai governar o estado, não precisa fazer nada. O dinheiro está ali dia 1º. Todo o dinheiro, você não faz nada. Então, acho que aqui é apresentar. Eu queria que os candidatos viessem falar do que já fizeram. Na sua vida privada ou na vida pública. Nenhum deles foi prefeito. Nenhum deles teve a experiência de sentar e, olha, eu fui prefeito com essa safra inteira de prefeitos que nem o Kiko, na pandemia, vendaval, 3 enchentes, na dificuldade financeira, e eu peguei a prefeitura com 17 milhões de déficit orçamentário sem hospital, falei já tudo que a gente é hoje, e deixei a prefeitura com 100 milhões no caixa, irmão. Então, é resultado de gestão. Né? E como transformar esse mesmo molde num estado que tem uma dívida bilionária com a União, num estado que, neste momento, não deve, mas que é como se fosse um quadro de energia. Você desliga uma chave, ele passa a dever de novo, passa a atrasar salário, tem enormes riscos de atrasar contas nos mais diversos setores que ele tem contas a pagar, compromissos a honrar. Como o prefeito Maranatá, eventualmente eleito governador, pode ajustar este estado? Porque a gente sabe que a gente vai ter pela frente, a partir do ano que vem, independente de quem for o governador, uma realidade a administrar. Para mim, é o melhor momento que tem, tá? Toda calamidade pode ser uma bênção disfarçada, vá do jeito que você olha. É a hora de a gente unir as forças, enxugar a máquina do Estado. Eu não vejo, né, nos projetos que estão aí, predisposição de enxugar a máquina. Você tem que deixar um Estado enxuto, e não é o Estado mínimo, nem o Estado máximo, é o Estado necessário. Né, diminuir o Estado para que ele seja aquilo para atender o cidadão. Depois de fazer o tema de casa, né, com a gestão executiva, vamos sentar com o legislativo e sentar com o judiciário. Todo mundo tem que ter compromisso. Porque se nós conseguirmos negociar o FUNRIG sem fazer isso, vai voltar a gastança nos setores. Nós temos que primeiro fazer o tema de casa, vamos enxugar a máquina. Bom, depois apresentar um plano de desenvolvimento, que eu entendo 2 coisas importantíssimas aqui para nós voltar a crescer o Estado. Energia, em primeiro lugar. Nós temos a capacidade de produzir 150 gigawatts-hora de energia eólica no Estado. É 10 vezes Itaipu, você só tem uma ideia, e eu estou só falando offshore, onshore mais 200. Nós temos a bacia de petróleo, nós temos, né, carvão, a gente tem biomassa. Olha a região de Passo Fundo que está fazendo com combustível, né, do biodiesel. Nós vamos poder fazer isso aqui na Zona Sul e atrás de um fundo constitucional apresentar. Primeiro, enxuga a máquina, apresenta um plano de desenvolvimento e aí vai negociar o FUNRIGS. Porque vai ter que sentar com o próximo presidente da República, independente dele quem seja, com essa habilidade de negociar com o presidente da República, apresentando o tema de casa feito. Olha, já enxuguei a máquina, organizei aqui com os poderes, fiz um diálogo aberto, negociar com todo mundo e estou apresentando um plano de desenvolvimento do Estado que envolve energia, envolve a gente ter um fundo constitucional, e nesse fundo constitucional a gente poder beneficiar a área da saúde, e aí sim sentar com o presidente da República. Sentando com o presidente da República, nós vamos negociar essa dívida se o governador assinar o Propag, senão vai ter que ser, pode ser que seja outro nome. Negociou essa dívida com o presidente, aí depois nós vamos ver como é que nós vamos pagar. Vamos pagar com precatório, vamos comprar precatório. Ninguém compra precatório. Então, quando você vive a gente que é empresário, quando a gente vive na crise, a gente se reinventa. A gente cria alternativa. Por que não compra precatório com deságio? Todo mundo faz isso. Compra os do Rio Grande do Sul e compra de fora. Tem gente que tem dívida, né, com o Estado, mas tem crédito para receber na União. Me traz aqui o teu crédito que a União me dá para mim aqui, que eu vou quitar a tua dívida no Estado. O Estado não compra energia do Mercado Livre, os empresários hoje, todo mundo compra energia do Mercado Livre para as escolas, para a saúde, todo mundo compra, o Estado não compra para o seu próprio. Então, quando a gente está na crise, a gente se reinventa. E a gente perdeu a oportunidade, porque o Bolsonaro botou dinheiro aqui, né, por conta da pandemia, gastamos todo o dinheiro. Agora o Lula botou o dinheiro aqui, deixando a gente não pagar a conta, gastamos todo o dinheiro. Vendemos a CE, gastamos dinheiro. Vendemos a Corsã, gastamos dinheiro. Privatizamos estrada, gastamos dinheiro. Privatizamos Portos RS, gastamos dinheiro. Nós vendemos tudo já.
Gastamos o dinheiro do Bolsonaro e gastamos o dinheiro do Lula. E mandamos um orçamento para a Assembleia Legislativa com 4,8 bilhões de déficit orçamentário. Mas que conta é essa que não fecha? É só gastar. Então, ou a gente dá as mãos agora, né? E os empresários e todo mundo, hoje tive agora reunião recente com a Abrachan, né? Já tive na Fiergs, FEComércio, os pequenos, né? O Farsul, Federação. É a hora de a gente dar as mãos. A cada ano, 50 mil gaúchos estão indo embora. Jovens gaúchos estão indo embora. Talentos nossos estão indo embora. Nós temos que pegar as lições que nem tem aí Passo Fundo, né? Agora fazendo transformação do agro, pegando lá a soja, transformando a soja, parar de vender commodities inteiro. Custa 10 fazer de caminhão transporte, custa 7 fazer de trem. A gente continua usando esses veículos, não usa o navio que custa 2 fazer de navio. Tá aí o exemplo da CMPC, que estão tentando mandar embora do estado. Mais uma vez lá, o promotor, agora saiu na 0 hora, está trancando de novo. E nós estamos falando de 12 milhões de empregos, 27 bilhões de investimento na nossa região, uma região importante. Se planta floresta em mais de 80 municípios, é uma empresa totalmente sustentável que usa critérios internacionais para poder fazer a celulose. Ela vai carregada hoje de celulose para Rio Grande e volta carregado de madeira, utilizando a hidrovia. Aí você tem um estado que tem uma capacidade gigante, mas há poucos dias não entrava um navio em Porto Alegre. A gente virou as costas para os rios. Tem que dragar os rios, tem que liberar para fazer a mineração. Não tem condições de fazer a dragagem, libera para fazer a mineração, extrair essa areia que está faltando na construção civil e libera para que a gente possa ter o transporte para o grão sair lá da região de Cachoeira do Sul e vir de barco até Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre faz a cabotagem para outro navio, um navio médio, para chegar em Rio Grande num navio maior, tirando 400, 500 caminhões por dia da rodovia. E, candidato, o senhor sai do PDT depois de 2 eleições pelo partido, migra para o PSDB. Mas o senhor teve uma segunda eleição com esta expressiva aprovação, votação. Por que o senhor acredita que o PDT não lhe escolheu para ser o candidato a governador do estado e ao governo do estado e escolhe Juliana Brizola? Não, o PDT, não, antes disso o PDT já tinha me dado sinais e tinha dito que não teria nem candidatura, mas eu fui excluído de participar de uma executiva do PDT porque eu fui taxado de um prefeito de direita. Como prefeito de Portão também, né? Teve um evento, inclusive, que a candidata chegou e disse: quem é aqui de direita sai da sala, não fique aqui dentro do diretório. Então, esse comportamento, né, que foi excluindo, e não foi eu, outros prefeitos também, e outros candidatos que foram saindo. Eu estava no PDT em Guaíba, porque o PDT de Guaíba era um partido de centro-direita. Só quem tinha no PDT de Guaíba, né, na sua grande maioria, eram empresários. Quem me convidou para ir para o PDT em Guaíba foi o presidente do CDL na época, que era meu colega lojista na cidade. Então eram pequenos empresários, pessoal vinculado à igreja também, da Assembleia de Deus, vários amigos. Quando eu fui no PDT, um partido equilibrado, um partido pensando, né, no desenvolvimento, num trabalhismo, mas que é com o trabalho, é com o desenvolvimento econômico que a gente consegue fazer o social. Mas o PDT foi caminhando agora, né, para a extrema-direita. Foi uma trajetória que não combina comigo. E a gente foi, né, quando recebeu esse convite, também não briguei com o PDT. Eu fui ao Romildo agradecer por todo o período, construindo ponte, deixar a porta aberta. Ninguém saiu comigo obrigado, diferente quando o governador sai do PSDB e ele obriga um monte de gente aí, senão não vão receber recursos, porque ele tinha o projeto dele apresentado. Eu saio do PDT, faço esse movimento e não levo ninguém comigo. O time que estava lá, quem veio, né, junto, veio por livre e espontânea vontade. Foi esse o meu combinado. Deixei, né, as portas abertas da política, a gente não briga com ninguém. Mas o PDT no Rio Grande do Sul tomou um caminho, o PDT nacional tomou um caminho que não é o caminho que eu acredito. E o PSDB, né, que já é lá da minha infância, eu já fazia campanha PSDB, o PSDB do Fernando Henrique Cardoso, que fez e botou, né, esse país nos eixos, criou o Plano Real. Esse PSDB é um PSDB que volta agora aqui no Rio Grande do Sul, e muitas pessoas que tinham saído, elas voltam para o PSDB.
e nos dá essa oportunidade de pensar, né, justamente com esse perfil empreendedor, com esse olhar de prefeito, o novo Rio Grande do Sul. E é justamente isso que eu ia lhe perguntar. Qual a diferença do PSDB de 2018 e 22, que elege Eduardo Leite a governador, para o PSDB de 2026, que quer eleger Maranata como seu novo postulante ao Piratini? O Eduardo ganhou a eleição aquela dizendo que o Sartori tinha que levantar a bunda da cadeira, né? E esse PSDB que está aqui está dizendo que o Eduardo deveria ter levantado a bunda da cadeira também e sentado do lado do pequeno comerciante, do pequeno empresário, do agricultor. Mais de 40 agricultores já tiraram a vida. É sair da bolha, porque o Palácio vive numa bolha, a Assembleia Legislativa vive numa bolha, as pessoas estão endividadas. As pessoas estão se endividando para pagar a conta do mês, do cartão, está passando no mercado para pagar o rancho, não é para comprar, para fazer um investimento para sua casa. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 190 crianças com autismo. Hoje eu tenho 1.500 crianças com autismo, mais de 400 na fila aguardando laudo. Essa mãe desesperada, porque aí o marido, quando descobre isso, na grande maioria deixa ela sozinha, ela está trabalhando em 13 empregos, fala em escala 6x1, porque ela quer encontrar um bico para botar mais um dinheiro para dentro de casa, para sustentar a família. O marido saiu, está gastando dinheiro nas bets, a família endividada, o agiota batendo na porta, os caras cometendo suicídio. A gente olhando a angústia das pessoas na casa que perderam tudo na enchente, com medo de mais uma vez ter uma enchente, desesperadas, angustiadas, um sistema, um sentimento depressivo. É esse o Rio Grande do Sul que eu vivo, meu irmão. Eu vivo na vila. Eu, em Guaíba, a primeira coisa que fui fazer foi cuidar do bairro, das pessoas que mais precisam. A gente teve que aumentar a Casa Solidária, abrir CAPs, abrir as pessoas doentes em todos os aspectos, psicologicamente, viciadas agora. Não bastasse a droga, agora tem o vício dos jogos. Quem é que está pagando essa conta? Esse é o Brasil que eu vivo. Os caras vivem numa bolha. Então, esse PSDB aqui, ó, de quem é prefeito e foi empreendedor, não tem culpa se o Eduardo nunca abriu um negócio. Você não sabe essa dor. E quem veio comigo pro PSDB agora é esse perfil empreendedor, Cláudio Dias, meu vice-governador, é um cara do campo, empreendedor do campo, cara que amassa o barro, mora leiloeiro rural, decano do estado do Rio Grande do Sul, produtor de gado em pé, planta soja, tá lá, né, na dificuldade do homem do campo. Então eu represento esse lojista, esse pequeno empresário, esse cara da região metropolitana, e tenho comigo um vice-governador que sabe a dor do cara do campo. Agora o Rio Grande do Sul que escolhe. Se ele quer gente que nunca teve experiência, de gente que foge de debate, de gente que não quer falar porque está aqui, que está acreditando que já está no segundo turno, porque tem uma bolha, e eles estão confiando no que Lula e Bolsonaro vão fazer. Então, eu não preciso nem preciso de debate, não preciso falar nada, eu já estou no segundo turno. E se eu for em algum debate, é combinado, não vamos se agredir, não vamos falar nada, tu fica na conversa mole, fica na conversa mole. Deixa quem quer discutir lá. O primeiro turno, quem decide é o povo gaúcho. A minha esperança é que as pessoas olhem para os pré-candidatos, olhem para as opções que têm, investiguem o que fizeram, né? É hora de a gente votar com consciência, vamos parar de votar no não. Eu queria votar no Brasil no sim. Não tem um projeto na mesa, vocês não tem vergonha, um país desse não tem um projeto na mesa. Nós estamos votando no não, vamos votar no fulano porque a gente não quer o outro, não tem projeto na mesa. Ninguém teve coragem, nem a esquerda nem a direita, de brigar com os bancos. Estão aí bilionários levando dinheiro para a Europa, o nosso dinheiro. Hoje, quem é que investe nesse país? Estamos recebendo dólar. E nunca teve tanta entrada de dólar por causa da especulação. Eu dei os parabéns esses dias para o Dodge Sirene, que vai fazer um investimento gigante na Serra Gaúcha. Esse cara, parabéns, obrigado por acreditar no Rio Grande do Sul, por investir aqui, para o Kiko, obrigado por investir aqui. Porque se tu botar o teu dinheiro no banco, sem fazer nada, em 5 anos tu dobra teu patrimônio, tomando chimarrão em casa, passeando. Em 5 anos tu dobra. O que tu faz nesse país que em 5 anos vai dobrar o teu negócio? Nada. E o cara vai lá e bota o negócio para apostar para daqui 30 anos, quem sabe, ele ganhar dinheiro. O cara vai lá e investe. Virou um país da especulação, os bancos levando o nosso dinheiro. Quem é que tem coragem de brigar com os bancos e apresentar uma proposta nova, pagar 100% no CDI, por exemplo? Isso é o que nós estamos vivendo, tá? Nós estamos nessa briga ideológica que só quem está perdendo é o povo. Porque aqui no meio, ó,
tem um grupo de políticos interessado nessa sacanagem. Deixa o povo brigar, deixa o povo se rebentar aí. Eles esquecem da gente. Vive numa bolha, deputado hoje, ó, federal. Eles não têm nem advogado mais no gabinete. O cara anda com 3, 4 videomakers fazendo vidinho e lacração. E a gente achando bonito. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Não é só votar no presidente, votar no governador ou votar no prefeito. Tem que escolher bons vereadores e bons deputados. Porque o prefeito não faz o que quer, o governador não faz o que quer, o presidente não faz o que quer, só faz o que tem lei. E quem faz as leis são os deputados. Aí a gente vota em qualquer um, pega no dia um papelzinho, não conhece nem quem está votando. E aí esse cara vai lá, não faz leis, vive de vídeo e tá aqui, ó. Deixa o povo brigar, que o povo esquece da gente, aí o povo esquece deles. Só que depois que passa a eleição, eles estavam todos no governo Bolsonaro, agora estão todos no governo Lula. Independente de quem ganhar a eleição, ou vão estar num ou vão estar no outro, e a gente aqui brigando por esses caras. E não cobra um projeto na mesa. Então é lamentável que a gente está vivendo isso, mas daqui no Rio Grande do Sul é diferente, tá? Eu acredito que aqui é diferente, o povo gaúcho vai olhar, vai pesquisar, quero saber quem não larga a mão de ninguém. Nós, além de segurar a mão de 60 mil pessoas em Guaíba, a gente segurou a mão de mais 20 mil pessoas de Eldorado do Sul, aonde tem esperança, onde é que tem entrega. A única polarização que eu acredito que pode ter nessa eleição, e é a que eu gostaria que tivesse, é que o povo olhasse quem tem entrega e quem não tem. Quem está preparado e quem não está. Quem vai no debate e quem não vai. E fizesse avaliação no primeiro turno disso. Votem num projeto. Votem quem está apresentando, quem está tendo coragem, quem está indo nos lugares, quem está se apresentando. Eu sei que eu sou mais desconhecido. Sei também que sou o que tem menos tempo de televisão, vai ter o menos tempo de recurso. O cara vai aparecer 10 vezes, eu vou aparecer uma vez só. Mas eu não falto, né, a um debate, não vou faltar o Dudu News, vou estar lá também no debate. A gente já teve debate da Band, teve debate da Gaúcha. Foi a todos os debates, acho que foram mais de 20 debates que eu já fui, já, e painel, tá? Candidato, duas realidades antes da gente encerrar. A primeira, o estado do Rio Grande do Sul é um dos piores do Brasil para mão de obra hoje. Uhum. É uma empresa tem que recorrer até a carro de som para conseguir encontrar empregado, para conseguir encontrar pessoas para trabalhar. O senhor falou sobre bet, sobre dívida, sobre poder de compra. Tudo isso está apertando não só o bolso, mas a vida das pessoas, a realidade das pessoas. Como o governador do Rio Grande pode mudar isso? Prometeram para as pessoas que se fizessem ensino fundamental, fizessem ensino médio, fizessem uma faculdade, ia ter emprego e sucesso para todo mundo. Mentira, a gente tem gente hoje com faculdade, motorista de aplicativo, trabalhando em balcão de loja, o cara terminou e não tem. Hoje está faltando, né, ensino técnico. Então a minha proposta é que a gente primeiro tenha, né, um ensino técnico profissionalizante e que consiga já fazer o estágio imediatamente dentro das empresas, naquilo que a gente tem de melhor, conversando com a indústria e a empresa, para nós não perder esse jovem. A cada ano, 50 mil gaúchos estão indo embora do estado do Rio Grande do Sul. E segundo, nós vamos ter que brigar com o próximo presidente da República para diminuir essa quantidade enorme de programas assistenciais que está trancando o cidadão. O cara não quer mais trabalhar. E terceiro, e aí, Dudu, tem uma classe que não quer mais CLT e não adianta, a gente não vai fazer força, ele não vai vir para CLT, tá? Ele já viu que a mãe, que o avô não ficou rico, o pai e a mãe não ficaram ricos, e ele já viu, eu não vou ficar rico, e o dinheiro que eu tô colocando aqui eu também não vou ver. Então ele faz a conta, ele tem uma lavagem, ele anda de aplicativo, ele trabalha de noite de garçom, ele é motoboy, a esposa abriu um salão de manicure, faz bolo pote e faz faxina. A família se reuniu, ele tem 3 empregos, a esposa tem 3 empregos, isso traz 10, 12 mil para dentro de casa e o dinheiro é deles. E eles não vão abrir mão desse dinheiro. Porque ele já sabe que se ele trabalhasse numa empresa de iniciativa privada, esse dinheiro não vai sobrar no bolso dele e ele também sabe que não vai se aposentar, porque a Previdência vai quebrar. O cara já fez essa conta. Não adianta eu estar lá, o cara está me descontando um dinheiro que eu não vou ver. Então ele enxergou um outro jeito de ganhar dinheiro. Só que nós temos que ajudar esse cara a ganhar dinheiro e a virar agora ele é um MEI, para que ele vire um EPP. Depois ele vire um empresário, né, de médio e longo prazo, mais organizado. Eu fui professor do Aprender a Empreender do Sebrae, no projeto Pescar. E você tem que ver a transformação quando você dá o conhecimento para a pessoa. Que ela consegue encontrar o ponto de equilíbrio do negócio dela, que o dinheiro da empresa não é o dinheiro dela, que ela tem que entender que ela não é porque ela é motorista de aplicativo, que ela é empresária.
ela vai ser um empresário e vai ser um empreendedor quando tiver 3, 4, com gente dirigindo para ela, que ele identifica o melhor horário para dirigir. Não adianta fazer 50 corridas, quem sabe fazendo 20 no melhor horário eu tenho melhor resultado. E você tem que... Tem quantidade de gente fazendo artesanato, fazendo alimentação, bolo, mas o cara não está ganhando dinheiro, está misturando o dinheiro dele com o dinheiro da empresa, ele não sabe conseguir fazer o custo da mercadoria, o cara está vendendo, não está ganhando nada, está trocando dinheiro, e a gente precisa treinar isso. Então a minha proposta que a gente cria no Estado do Rio Grande do Sul, no mínimo, eu acho que vai passar disso, mas no mínimo 2.000 escolas empreendedoras. Mas como é que vai abrir uma escola? Não, é no CTG, é no clube de mães, é na igreja. Aonde quiser abrir uma escola empreendedora, nós vamos pegar o material do Sebrae, aprender a empreender, para o cara ter noção do que é ser um empreendedor. E nós vamos ter essa monitoria feita pelo Sebrae, que já sabe fazer, já tem 1.000 escolas, nós vamos subsidiar ele, para que profissionais, tá? E aí a gente está falando de economistas, contadores, que já estão aposentados, vão receber lá da prefeitura, nós vamos botar recursos nas prefeituras, vai receber um recurso para ser professor e poder ministrar essa apostila com monitores do Sebrae. Então nós vamos ir para dentro dessas comunidades, ensinar essa gurizada, esse jovem que tem espírito empreendedor, e o brasileiro é empreendedor, a ganhar dinheiro e sustentar sua família com o seu negócio, sabendo que esse negócio pode parar de pé. Agora eu vou lhe perguntar o oposto, porque nós temos o risco direto de somente um setor econômico perder 8.000 empregos diretos. Eu falo da indústria calçadista, extremamente importante para o Vale dos Sinos e para o Rio Grande do Sul. 80% dos empregos da indústria calçadista nacional estão no Rio Grande do Sul. Tudo isso por conta do tarifaço, que está afetando em cheio o Rio Grande do Sul, e não somente o setor calçadista, mas outros setores. O percentual da receita dependente da venda do calçado do Rio Grande do Sul para o mundo, 33% vem dos Estados Unidos. E a gente vê uma reclamação muito grande de falta de ação hoje para que esse setor possa pelo menos ter um dedo, 2 dedos, 3 dedos de uma mão cheia para se recuperar, para poder respirar. O que o governo estadual pode fazer que o federal não faz? Como? Programas de mão de obra, de reconversão de mão de obra, desoneração fiscal, linhas de crédito. O que o Estado pode fazer para ajudar um empresário que já está com dificuldade de achar emprego e ainda, acima dele, tem gente tentando prejudicar o trabalho dele? Tem que dar, exonerar e dar estímulo para esse empreendedor. Como é que faz isso, Marcelo? Eu acredito mais na força do Banrisul, tá? O Banrisul deu 3 bilhões de lucro. Para mim, o lucro do Banrisul é esse pequeno empresário, o agricultor, esse empresário médio, ele poder receber com um juro subsidiado. A gente fez isso na cidade de Guaíba, dando garantia, colocou recurso, a gente deu carência, acompanhou o negócio, não era dar dinheiro para qualquer um, era ver um negócio que parava de pé, que tinha condições de receber o recurso, e a gente pagou o juro. E o Banrisul tem que ser essa ferramenta que vai ajudar o pequeno, médio empreendedor a poder botar mais negócio, comprar mais um maquinário, poder fazer investimento no seu negócio com a ajuda do Estado. Então, acredito demais na força do Banrisul para fazer isso. Agora, como esperar de um governo, Dudu, que não sentou com o presidente da República ainda, não sentou ainda com o presidente da República para pedir ajuda da CMPC. 27 bilhões é o investimento da CMPC. 12.000 empregos e o governador ainda não... Então é o desconhecimento total. É não saber e não se dá por conta da importância que é cuidar do empreendedor. Isso é pauta número 1. Não dá para aceitar que um governador não saia daqui, pega o avião do governo, marca uma audiência com o presidente da República, porque isso é prioridade número 1. São 27... É o maior investimento privado do Estado do Rio Grande do Sul. Então, se tu não tem esse comportamento de um governo, que está aí, com relação a um negócio gigante num estado que precisa se reinventar, está se reconstruindo, como é que você espera que vai ter alguma luta pelo setor calçadista? Nessa angústia que estão vivendo, que vai brigar, que vai levantar bandeira, que marca a reunião com o presidente dos Estados Unidos. Qual foi o governador
Qual foi o governador do Brasil que pediu uma audiência com o Trump? Que pediu um telefonema pro Trump? Essa vaidade, essa incapacidade de enxergar grande, né? E de lutar pelo seu estado, de lutar pela nossa terra, de a gente poder enxergar os nossos potenciais que a gente tem aqui e lutar por eles com toda a nossa força. Para a gente encerrar, em 2025, das 80 mulheres mortas por feminicídio no Rio Grande do Sul, apenas 5 tinham medida protetiva vigente. Tem um caso que me marca, que é lá de Novo Hamburgo, da Carizele de Oliveira Sena, 30 anos. Foi morta a facadas pelo companheiro depois de uma festa, na frente da filha de 13 anos e de um bebê de 8 meses de vida. Ela já tinha medida protetiva contra o companheiro, mas por falta de apoio, voltou atrás e culminou nesta tragédia. O que isso diz sobre o Estado do Rio Grande do Sul? Como o Estado aplica e vigia a Lei Maria da Penha? E o que o eventual governo Maranata fará para proteger e apoiar as mulheres gaúchas? Meu sonho é que o Estado do Rio Grande do Sul seja o lugar mais seguro para uma mulher viver. É inaceitável o que a gente está vivendo hoje no Estado. E, sob o ponto de vista de segurança, o crime mudou, né, Dudu? O crime mudou. A gente tem menos roubo, a gente tem menos latrocínio, mas o crime não é inocente alguém achar que está sendo comandado de dentro do presídio. A gente hoje tem call centers do crime organizado roubando as pessoas por telefone. São salas de audiência que tem o juiz, o promotor, tudo fake, fazendo um acordo para o cara depositar e ele participa da sala. E aí eles pedem para entrar agora para poder depositar os 2 milhões. Você precisa fazer o depósito judicial aqui das custas. E o cara vai lá e deposita. Entra no processo do advogado, pega todo mundo que não é sigiloso, vai ligando um por um e dando golpe. E então por que você vai roubar um carro se no final da conta do carro você não consegue esconder ele, por tudo vai sobrar 20 mil para ti? As pessoas estão roubando milhões e milhões de pessoas por telefone. Então o crime mudou, nós precisamos de inteligência para cuidar do crime. Precisa de sincronizar nossas informações, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, é trabalhar de forma articulada e com muita inteligência, informação e tecnologia para a gente poder conseguir desmantelar, né, esse crime organizado que está na Faria Lima, que está nos grandes centros, que está no posto de gasolina, que está nos garimpos do Brasil, que está roubando ouro, que está lá pegando madeira. Está profissional. Eles não estão mais só no que era clandestino, não estão mais dentro do presídio, se organizou. Ou a gente trabalha com inteligência e de forma sincronizada com os outros países, nós não vamos vencer essa guerra. Agora a mulher, deixa eu te contar um episódio. Lá em Guaíba nós pegamos um jovem que estava agredindo a namorada, tá? Jovem, adolescente. A gente ficou sabendo disso, chamaram na secretaria, começaram a questionar e ele começou a chorar e disse realmente que estava com aquela relação abusiva com a namorada. Aí, mas tu não sabe que é errado fazer isso, fulano? Ah, eu sei que é errado. Pois é, mas por que tu faz então? Eu não sei namorar de outro jeito, é assim que meu pai namora com a minha mãe. Você viu como isso é profundo? Que não é só a gente dizer que a gente vai resolver, isso está dentro da família, que a gente tem que tratar na igreja, tem que tratar no centro espírita, tem que tratar na escola, tem que discutir isso em tudo que é lugar. Que não basta só botar a tornozeleira, que tem que identificar, ter estrutura. Em Guaíba a gente fez estrutura, a gente fez busca ativa, a gente foi para as escolas, fazer palestras. Tem uma estrutura toda para que a mulher possa se sentir segura. Nós vamos 4 anos sem nenhum feminicídio no município. Tivemos um agora no finalzinho, que não estava no radar em lugar nenhum, ninguém, nem na família, ninguém desconfiava, nem os vizinhos, ninguém desconfiava. Mas deu gatilho no cara. Não sei se ele tinha sido rejeitado por uma namorada, pela mãe dele, se ele tinha alguma coisa lá atrás que ele não conseguia lidar com esse momento e ele talvez nunca tivesse vivido isso. De ser rejeitado mais uma vez. Em algum momento ele tem uma falha, um gatilho na vida dele, cara, que ele foi rejeitado, que ele foi humilhado, que ele foi, sei lá eu o quê, esse cara tá doente, ele é doente. E eventualmente aconteceu isso e ele foi lá e matou. Depois também cometeu o suicídio também. Agora, então, você precisa tratar disso.
Mas também, à medida que você consegue identificar né, os agressores, você também precisa tratar esse cara. Você também precisa trazer ele para um grupo de apoio, que nem Alcoólicos Anônimos, onde todo mundo começa a discutir, ele consegue identificar as falhas dele, onde é que está o gatilho dele, para ele se tratar, ele precisa se enxergar aonde está a falha dele. Para que no momento que deu o gatilho, ele saiba controlar. Ele sabe, se a gente não cuidar desse cara, esse cara sai da lá, ele arruma uma namorada e mata outra. Ele sai do presídio e mata outra, e vira um... serial killer. Isso aí. Então não é tão simples assim. Essa não é uma coisa que todo mundo tem a receita. Se tivesse a receita, estava pronto. Tem que ter instituição aberta, tem que ter espaço para a gente poder tratar a mulher, tem que fazer busca ativa, tem que fazer reunião, tem que unir a igreja, CTG, Centro Espírita, Casa de Religião. É todo mundo olhando essa pauta. É um programa de proteção da mulher que vai para dentro da família, vai para dentro das casas, se discute em tudo que é lugar, nas empresas, CDL, Sindilojas, né, Fecomércio, Fiergs, todo mundo comprometido com essa pauta. Porque isso está dentro, isso está enraizado na nossa cultura, essa violência contra a mulher. E que também está contra a criança. Recém nós estávamos falando sobre isso, mais de 30 crianças são assassinadas, vítimas de violência no Brasil, Rio Grande do Sul, os índices são altíssimos também. Isso está dentro da família. Tu vai ver quem é a agressão. É um padrasto, é um irmão, é o pai, é o vô, é o tio. Está dentro da família. Ninguém quer falar desse assunto. Está dentro de casa, onde ninguém entra. Tu entra dentro da casa de alguém, deixa eu ver se tu está batendo na tua mulher. Deixa eu ver. Tu não entra, está silencioso. E também está aqui dentro da cabeça. Então a gente precisa discutir isso. E é um trabalho que é de todos nós. É todo mundo dando as mãos para as mulheres para a gente poder vencer essa batalha. Mas meu sonho é que o Rio Grande do Sul seja um estado mais seguro para a mulher viver e nós vamos trabalhar incansavelmente para isso. Candidato Marcelo Maranata, muito obrigado pela presença, uma boa campanha, uma boa eleição e boa noite. Gratidão, que Deus abençoe a cada um, né? Não tem sucesso no mundo que recompense o fracasso na família, que Deus abençoe a família do Rio Grande. Nós não temos direito de errar, essa é a eleição mais importante da nossa vida, talvez a gente volte a pagar a dívida, né, mas nós não protegemos a região metropolitana ainda. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu digo assim, nunca é sorte, sempre é Deus, né? E um dos jeitos de me conhecer me segue no Instagram, @Marcelo Maranata no Instagram. @Marcelo Maranata no Instagram. Obrigado. Semana que vem nós voltaremos com mais um candidato ao governo do Rio Grande do Sul para este Dudu Night especial que antecede as eleições deste ano. Boa noite para você e até segunda que vem.